Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um FIB 360 aqui no canal 14 da NET, também no canal 62 da LPNet. Inclusive, na LPNet, nossos conteúdos chegam a mais de 40 cidades do nosso interior de São Paulo. E também você que está nos assistindo pelo YouTube, você que já nos achou por aqui na internet, não deixa de curtir, de seguir nossa página, compartilhar esse link para mais pessoas, para a gente ganhar mais relevância, mais engajamento e todo mundo ter muito mais conteúdo da nossa gente, que é muito importante, não é mesmo? Bom, sem muitas delongas, você já sabe que o Ti está passando por um processo de emagrecimento, né? Então agora você vai ver esse passo a passo no nosso Diário do Peso. Tiago, seja bem-vindo. Ô, Ju! Ó, muito trabalho pela frente, hein? Preparado? Preparadíssimo. Vamos lá, então? Bora! Agora a gente vai começar, então, pela anamnese. Tá preparado? Estou preparado. Então, o que é a anamnese? A gente vai fazer uma avaliação bem completa, vou fazer algumas perguntas que são importantes para a conduta nutricional, tá? Então, Tiago, vamos lá. A gente já sabe o objetivo da consulta, certo? Que é a questão da perda do peso durante esse período do protocolo que a gente vai fazer. O que você acha que seria a sua maior dificuldade para chegar nesse objetivo? Olha, Ju, acho que uma das principais dificuldades que eu tenho é a minha madrugada. Minha madrugada, assim, é tensa, eu devoro bastante a geladeira e eu tenho esse problema, assim, de devorar à noite. A minha noite é complicada. Principalmente nesse período, né? E você percebe que é depois que passou um dia muito estressante, que é depois de um dia de muito trabalho, ou é todos os dias? Todos os dias. A minha noite é bem complicada, a minha janta é complicada, né? Já é um hábito que vem há um tempo, né? É onde eu sinto fome, porque eu não sinto fome nem no café da manhã, nem no almoço. Eu sinto fome na janta. No caso do Tiago, ele é um paciente bem atípico, então ele tem uns horários bem diferentes do que geralmente as pessoas têm. Então a gente teve que adaptar bastante a alimentação para a rotina dele e os dias que ele não tem essa rotina fora de horário para ele tentar organizar o metabolismo dele para o que seria o ideal. Como que é seu intestino? Já fez algum tipo de cirurgia? Seu estômago funciona normalmente? Sente que a digestão é mais lenta? Olha, depois que eu fiz a cirurgia, que eu te retirei a vesícula, então eu acabo indo bastante ao banheiro, né? Então eu vou em média umas 3 vezes, né? Então aí a cirurgia que eu fiz foi a retirada da vesícula. Isso é muito importante, porque a vesícula ela é responsável pela emulsificação das gorduras. Então, se eu comer uma comida mais gordurosa, vai acabar acontecendo que a gente tem essa questão do intestino funcionar mais vezes porque não conseguiu fazer a digestão de certa forma. E água, você tá bebendo quanto de água por dia? Ah, é uma vergonha, Ju, porque assim, olha, é com muito sacrifício eu consigo beber 1 litro e é de uma vez, assim, sabe? Quando eu pego o copo de 1 litro e devoro a água. Você não faz aquele intervalo de subdividir a hidratação. Não. Tá. Aqui é um ponto muito importante, porque a água, ela transporta os nutrientes e ela ajuda não só na parte de perda de peso, mas oxigenação de tecido. Então, como é que eu vou distribuir esse pouco de água para mim poder ajudar na questão do peso, tá? É muito importante, até para não ter retenção de líquido e o rim filtrar as toxinas. Quando a gente fala de uma dieta detoxificante, é principalmente o alvo a água, porque ela que vai eliminar as toxinas pelo suor, pelo rim, pela filtração, tá? E fora isso, a mastigação, come devagar, na velocidade da luz. Não, devagar. Come devagar. Tranquilo. Ok. E você tá dormindo quantas horas por noite? Esse é um outro ponto muito sério, assim, porque eu durmo em média umas 3, 4 horas por dia. Certo. Nesse pouco tempo que você dorme, há quanto tempo já vem acontecendo? Olha, Ju, uns 11 anos, em média. Mas se agravou mais nesses 4 últimos anos. Certo. E você nunca buscou tratamento? Nunca conversou com um profissional sobre isso? Não, primeira vez que estou falando aqui. Certo, porque isso é muito importante. O sono ele vem para regular o ciclo circadiano, que é o relógio biológico, que é o funcionamento normal do organismo. Então, se alguma coisa ela tá atrapalhando esse sono, a gente precisa corrigir a questão do motivo, tá? Sim. E não só o sono, mas o porquê que isso está acontecendo, tá bom? O sono
tanto o período que a gente dorme quanto a quantidade e a qualidade, ela vai interferir no peso. Principalmente porque a gente tem um nível de estresse que aumenta o cortisol, que aumenta o ganho de peso. E um outro ponto é que, a partir do momento que eu durmo bem com qualidade, eu tenho produção de hormônios do emagrecimento da madrugada. Se eu tenho uma interrupção desse sono, eu perco essa produção, tá? Que é principalmente gerado pela melatonina. E a melatonina, além de antioxidante, reduz o nosso ciclo circadiano para um momento melhor da nossa qualidade da alimentação e também da qualidade de vida, tá? A rotina do Thiago tem alguns pontos que já vem de anos que são importantes pra gente ajustar. Então, um dos principais foi a questão do sono, que ele nunca tinha feito um tratamento, que ele nunca tinha sido abordado sobre essa questão. E isso interfere muito na questão alimentar, na questão do organismo, da energia. Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção. Está sendo um trabalho bem regrado, bem diferente, fazendo coisas que eu não costumo fazer habitualmente, então muda muito a rotina, muda a rotina da minha família, da minha mãe, da minha namorada. Então esse quadro está realmente mudando a estrutura da minha família e a minha também. E o grau de estresse e ansiedade de 0 a 10? Eu não sou pouco estressado, vou colocar para você uns 4, vai. Ok, nível 4, né? Isso é bom, porque já ajuda a reduzir um pouquinho essa questão do estresse. Então é isso. Vamos para a parte de avaliação agora? Vamos. Então, vou te falar sobre a biorressonância, que é um exame que a gente tem aqui, que a gente faz, e esse exame é biorressonância. Ele é super completo e a gente vai fazer uma avaliação, um check-up. Combinado? Opa, bora Preparado? lá. Tá bom. Esse daqui é um dos aparelhos inovadores que a gente tem, que é o meu xodó do consultório, tá bom? Ele é o diferencial que a gente traz aqui para o acolhimento do paciente. Preparado para fazer? Preparado. Vou pedir para você então tirar o que você tiver de metal na mão que você vai segurar, Tá. São os anéis, tá? Os anéis, as duas mãos? Dessa mão principal mão que você vai principal. utilizar. Tá. Isso, e o relógio também. Tá. E depois, Ju, o que Aí você vai segurar essa haste com a mão assim, Tá. vai ficar vermelho. Pronto. Pode relaxar, tá? não aperta. Não aperta, pode segurar firme. O aparelho de biorressonância, ele é um aparelho que a gente faz uma avaliação, ela é bem completa e dentro dessa avaliação ele mostra vitaminas, minerais, o funcionamento do organismo de forma geral. Ele é um aparelho que ele passa uma condução elétrica imperceptível, muito parecida com a bioimpedância, só que é um nível mais profundo, então ele consegue pegar doenças pré-existentes, alguns desequilíbrios energéticos do próprio organismo e a gente consegue com esse apontamento fazer, além do diagnóstico nutricional, uma questão alimentar muito mais personalizada. Thiago, então vamos lá agora para a avaliação de bioimpedância? Bora, vamos. Então vamos. Você gostou do acompanhamento? Ju, gostei bastante, tô animado aí pra gente começar esse trabalho. Perfeito. Qualquer dúvida eu vou te dar o suporte durante todo esse tempo. Obrigado, Ju. Vou te mandar uma mensagem, hein? Combinado. O Thiago, ele é um paciente que ele tá muito empenhado e eu acredito que ele vai ser bem disciplinado. Então ele tá bem atento ali aos resultados, ele tá curioso para saber como que vai ser o encaminhar do plano alimentar dele. Então eu vejo que ele tá bem empenhado. Olha, vou ser bem sincero, como eu já fiz vários trabalhos nutricionais, eu não vim com tanta expectativa. Mas ao ver o trabalho da Juliette, o jeito que ela colhe, o tipo de trabalho que ela desenvolve com as máquinas, como a biorressonância, a miopedância, eu fiquei bem curioso e quero saber quais resultados virão. O que eu tenho? Será que eu tô bem? Se eu tô mal? Ju, eu tô muito ansioso, quase não dormi direito, porque eu queria saber como que vai ser o protocolo, os resultados de todos os exames que eu fiz ontem. Ótimo, então vamos lá. Tá preparado, né? Tô preparadíssimo. Aqui a gente vai ver primeiro como é que ficou os seus resultados, tá? Então, um dos principais pontos, da onde nós estamos, que ponto que nós estamos partindo, tá? Em questão de IMC, nós temos um sobrepeso, tá? Então a gente tá com um grau de obesidade muito alto e a gente precisa melhorar. Só que o IMC ele não é um padrão preditivo do que você está hoje. O que a gente precisa se atentar? A questão de gordura corporal, que ela tá bem acima do que seria o ideal para sua idade, tá bom? Sexo e idade, ele tá acima ou muito alto. O que a gente tem de porcentagem de músculo esquelético? Ela tá um pouquinho abaixo do ideal também. E uma das questões mais preocupantes foi a questão do nível de gordura visceral, que ela tá
tá bem alta, tá? O fígado, que é o responsável ali por ter essa questão de gordura, ela que metaboliza todos os nutrientes e também ajuda na parte detoxificante. Então, a gordura principal que a gente precisa trabalhar é a que a gente tem aqui subcutânea no seu organismo e a questão dessa gordura principal aqui visceral, tá? Tá. Idade metabólica, 56 anos. 56 anos. Por isso o nível de cansaço. Você está carregando um corpo que ele está extremamente oxidado. Quanto maior a gordura, maior a oxidação. Meu Deus tá? do céu. Um gasto energético super aumentado. Isso é bom porque seu metabolismo está respondendo bastante. Tá respondendo, tá trabalhando, Exato. né, pelo menos. Isso. Dúvida. Eu sou obeso, então. Isso, a gente está no grau de obesidade. No começo, ele ficou um pouco assustado com os resultados. Eu acredito que ele não tenha entendido como que chegou nesse ponto e que nível que já estava a situação, mas eu acredito que ele conseguiu entender o quanto isso vai ser importante e vai impactar na saúde dele. Vamos lá, né? Isso aqui é a da bioimpedância. Bioimpedância, isso. Aqui é a avaliação antropométrica, que são todas aquelas medidas que a gente fez, tá? Sim. Dobra cutânea, circunferência. Então aqui é o ponto que nós estamos partindo, tá? Quem é o Thiago hoje e como ele está. Só que esse monte de dado não serve só para comparação. Quando a gente calcula, a gente tem um diagnóstico nutricional, que é muito importante. Obesidade classe 1, tá? A gente tem o que aqui? Desnutrição. Desnutrição. Como que pode isso, Ju? Estou obeso e ao mesmo tempo estou desnutrido. Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que eu posso estar obeso com uma desnutrição grave, tá? Então a gente tem maior porcentagem de gordura, por isso a obesidade, o sobrepeso, a inflamação, e desnutrição porque eu tenho uma perda de massa muscular severa. Então eu não consumo o que eu deveria consumir da forma nutricional que a gente fala adequada e o corpo usa como fonte de energia a própria musculatura. Entendi. Tá? Então, por isso que eu tenho uma perda de massa muscular severa. Um risco alto de doença cardiovascular, que é a relação cintura-quadril da Organização Mundial de Saúde. Essa questão, quando a gente afere, a gente vê essa sobreposição de gordura, que também comprime as artérias, tá? Risco de complicação metabólica relacionada à obesidade. Então não é só porque eu tô sobrepeso, não é uma questão estética, o quanto que isso está afetando a tua saúde. Então risco elevado, diabetes, colesterol, hipertensão e assim por diante, tá? Certo. Dúvida? Nenhuma nutricionista, nenhum trabalho que eu fiz que eu estava obeso. Então acho que nesse momento, agora no Diário do Peso, foi o que mais pegou pra mim, foi que onde eu fiquei mais, poxa, onde eu errei, o que eu fiz. Então tá vindo vários questionamentos na minha cabeça. O relatório diagnóstico, principalmente da biorressonância, que é o exame completo, ele apareceu desequilíbrio prioritário, que são a tensão do fígado e obesidade, tá? Não que a gente não vá trabalhar os outros, que são as deficiências de vitaminas e minerais que apareceram. Nós já vamos incluir no protocolo, Tá. mas os principais pontos são esses que estão pegando, tá? Aqui vai ter todos os alimentos, as vitaminas que a gente vai ter que utilizar dentro da sua alimentação e aqui o ponto de partida do nosso protocolo, tá? Então, quais são as nossas metas e objetivo? O peso ideal para o seu perfil, principalmente com foco em gordura localizada, infraabdominal, vasto lateral, que é tudo aquilo que a gente conversou que incomoda também esteticamente, a redução das medidas, que é o nosso foco também, tá? E melhorar o ajuste metabólico, ajuste de sono, questão intestinal, questão inflamatória. Então, esse é o ponto de partida. Meta de água, atividade física e alimentação. Mas e aí? Será que vou conseguir sair da obesidade e alcançar a meta do Diário do Peso? E como serão as minhas madrugadas? O suplemento indicado pela doutora Juliette será eficaz para combater a minha insônia? Eu gostei bastante, até porque o exame é muito completo. Ele fala sobre as faltas, né, de vitaminas, sobre metais, como aqui bauruense que sou, a gente acaba sofrendo, né, por conta da contaminação da água. Então é uma coisa que eu não tinha tanta ciência assim. E é um exame que, olha, eu vou falar para você, me surpreendeu muito. A meta foi traçada e eu tenho apenas 2 semanas para obter mais saúde e a eliminação de 6 centímetros de circunferência abdominal. Inclusive, você pode acompanhar todo o passo a passo nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio do Reality do Emagrecimento, o Diário do Peso. É isso aí, ficou mais curioso, quer saber um pouco mais de informação das dicas da Juliette?
o Henrique está fazendo o favor de colocar o QR Code aqui na sua tela, onde você pode apontar a sua câmera e ter mais um atendimento personalizado com a nossa nutricionista do programa. Então, ficou com dúvida? Quer saber? Ela responde. É só apontar a sua câmera aqui e deixar a sua pergunta para a Juliette, no nosso Diário do Peso. É isso aí. Bom, a gente vai para um pequeno break e a Cauã quer deixar um recado para vocês. São 4 super dicas para você começar o ano de 2023 com economias na sua construção. Fique ligado, 4 dicas para a gestão de máquinas em sua obra. Considere o aluguel de algumas máquinas. Alguns materiais são de uso contínuo e devem ser comprados, mas outros podem ser substituídos nas obras, o que torna o aluguel mais atrativo do que a compra. Realize treinamentos para que os funcionários saibam lidar corretamente com as máquinas. É fundamental para mantê-las em boas condições e evitar gastos desnecessários. Você precisa ter certeza que está adquirindo seus recursos com a melhor relação custo-benefício. Não se acomode com os fornecedores habituais. Dica: a Cauã é referência, pois investe 100% em materiais nacionais. A manutenção preventiva é responsável por conservar as boas condições e evitar problemas que exijam consertos. Inclusive, a Cauã pode te ajudar nesse sentido. Marque um café com a gente. Atendimentos presenciais na cidade de Bauru e Marília. Não falei que ia ser rápido esse break? É isso aí. E ficou mais curioso? Quer saber mais sobre o tipo de negócio da Cauã e como você pode introduzir na sua construção? O Henrique está fazendo a gentileza de colocar o QR Code para você ter um atendimento personalizado. Inclusive a Cauã está com atendimentos aqui na cidade de Bauru. Então você da nossa região, aproveite e leve a Cauã para sua obra. É isso mesmo, Henrique. Hoje o programa está recheado. E agora, eu quero que você tome um cafezinho, um chazinho, porque eu vou chamar aqui uma amiga, uma convidada. Ela é gerente de RH, trabalhou comigo aqui em Bauru e eu quero muito aplausos, porque eu vou receber Carla Bernardino! Carlinha, seja bem-vinda! Prazer é meu, Ti. Que bom estar aqui com você. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Que honra! Pareceu que você estava dormindo aqui, cara. Pode parar com esse teatrinho que eu olhei pra cá e estava quase dormindo. Vem que vem, não. Ai, eu tô com tanta saudade de você. Eu também, muita saudade. Feliz pela sua trajetória. Muito feliz de estar aqui e poder aí compartilhar, né, com seus... Cá, aqui é de casa. Você tomou uma aguinha, pode pegar uma aguinha que eu vou falar pra você. A Cá e eu, a gente se conhece do meu primeiro emprego. Eu tinha 17 anos quando eu conheci a Carla, que eu trabalhava no RH da Pascoaloto. Eu era jovem aprendiz e logo fui efetivado e a Carlinha já estava lá e ela teve a incumbência, que eu acho que ninguém queria mais, me coordenar ali no departamento. Aí fala assim, ó, toma que essa bucha é sua. E aí ficou muito famoso um bordão, né? Como que era o bordão, você lembra? Gente, eu não lembro. Foca, Thiago, lembra? Foca, Thiago, mas é verdade, né? Quando eu entrei, o Thiago tava lá, né, Ti? Sim, já estava. E já tava numa situação assim, meu Deus, será que eu vou continuar aqui? Não, e ele já não sabia mais o que fazer. E nós ficamos 4 anos, né, Ti? Juntos, trabalhando no mesmo setor. Eu fiquei 5 anos na Pascoaloto, mais 1 ano sem você. Exatamente. E foi muito bacana, né? Sim. Porque ali a gente viu um valor no seu trabalho, é onde a gente conseguiu mostrar para você que, independente do que você faça, todo o trabalho é importante. Muito né? importante. E foi um crescimento de ambos os lados, uma troca de experiência para mim, para você, e foi bom para todo mundo, né? Eu acho, porque nossa amizade, ela durou, né, muito, e de amiga de trabalho, você foi para minha vida pessoal. Então, de lá a gente trocou, porque eu fui para concorrente, né? E lá eu fazia muita pergunta para Carla. A Carla sempre foi minha referência sobre a área que eu acho que é uma das áreas mais complexas dentro do RH, que é a área de afastado, da previdência social. Ela é expert. Você tem um tio, um avô, uma prima que precisa se aposentar, que precisa dar a licença, o afastamento de licença do trabalho, né? Cara, pergunta aqui pra Carla. Carla, você teve um período como consultora, não teve? Sim, né? Depois que eu saí do Recursos Humanos da empresa que eu trabalhei aqui em Bauru, eu fiquei também em São Paulo numa empresa focada em gestão de afastado, focada em benefícios previdenciários, aonde trabalha com esse público
que fica dentro da empresa que passa por uma questão de vulnerabilidade, né? Sim. Que acaba se afastando, que uma coisa que eu aprendi, né, de um grande diretor de empresa, né, dessa empresa que eu fiquei. Pascoaloto. Acha, todo mundo sabe, Carlia. Não é Pascoaloto? Sim, a Pascoaloto eu fiquei quase 7 anos, 6 anos e pouquinho. Foi uma anterior. E depois que eu saí da Pascoaloto, eu trabalhei numa consultoria na área previdenciária, Gente, né? deu no gafe aqui, não é Pascoaloto não, hein? Você quer voltar esse tempo, Ti? Gente, dá um pause aí, Ti. Porque ficou... Ele cortou? Cortou nada, tá tudo aí. Ai, nunca que é ao vivo. Ti, pra gente cortar esse... Tá, por que você quer cortar? Não, porque assim, depois que eu saí da Pascoaloto, eu fui pra São Paulo, folha de pagamento. Essa empresa. Mas Isso. quando desce bafão, é só de tirar sarro, não precisa fazer isso não, tá bom? Senão a gente fica até amanhã aqui, vai, eu vou fazer novamente a pergunta. Você chegou a ser consultora de RH, né? Sim, depois que eu voltei a morar em São Paulo, passei e continuei na área de folha de pagamento, depois eu trabalhei numa consultoria de gestão de afastado, focado na área previdenciária. Então, uma consultoria onde as grandes empresas, quando não tem aquele braço para cuidar de afastados, contrata esse tipo de serviço para gerir essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Pode ser por licença maternidade, pode ser por um auxílio previdenciário. E o meu antigo CEO dessa empresa falava, nunca se abandona soldado ferido no campo de batalha. Ah, que legal. Que vem muito disso porque o colaborador acha, quando ele está doente, que a empresa vai mandar ele embora, que ele é uma peça fora, que ele não serve mais. E aí que vem o papel do RH, aí que vem a gestão de afastado, mostrar que sim, ele é importante e todo mundo está sujeito a ficar doente, Thiago. Claro. Eu, você, todo mundo pode passar por isso em algum momento da sua vida. E ter um RH que dá essa estrutura e que cuida é um valor que agrega demais para aquela pessoa que está naquele momento numa situação que tirou ele do mercado de trabalho. E a empresa dar esse apoio é muito importante. É um afeto que vai transbordar do funcionário para a família, para os vizinhos, porque vai ser falado, olha, eu estou às vezes enfrentando um tratamento de câncer, né? E a empresa me deu todo esse suporte, todo esse aval, né, de como o seu diretor fala, né, não se abandona soldado ferido, né, no campo de batalha, dá à sociedade que aquela marca é uma marca responsável, né, que é uma empresa responsável, que tem valor. Tem valor. Não é verdade? Sim, com certeza. São 16 anos que eu trabalho com pessoas, né, dentro de grandes empresas e pequenas, enfim, trabalhando com pessoas, né? Sim. 16 anos de carreira. E o mais importante de nós, que estamos ali à frente das empresas, na área de recursos humanos, é trazer valores que façam sentido para a vida das pessoas. Claro. As pessoas levantam cedo, né, para ir trabalhar e ali tá todo dia dentro da empresa dando o seu melhor em busca de um propósito, seja ele qual for. Então nós, como os profissionais de recursos humanos, temos que levar isso de uma forma gostosa do dia a dia, porque nós passamos a maior parte do dia na empresa, né? Passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. E aí que está o desafio do RH, né? Poder trazer um ambiente saudável e fazer com que o Thiago conquiste o que ele quer para a vida dele. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Pode crescer dentro da empresa. Crescer. Qual que é o valor? O que o Thiago está buscando ali? O que é importante para o Thiago não é. Mas todo mundo tem objetivo quando sai de manhã para trabalhar. As pessoas ficam com a crença limitante ainda, não sei em São Paulo, acho que em Bauru os empresários começaram a acordar um pouco para isso, que tudo tem a ver com salário, né? Assim, se eu oferecer um salário melhor, meu funcionário fica, né? Se eu der premiações, esse funcionário vai ficar. É assim ainda? Ainda as pessoas ficam no trabalho por conta da remuneração, por conta do dinheiro que ele vai ganhar, ou existem outras coisas? Hoje é uma pergunta muito, muito legal, Ti. Não fica hoje somente por conta de salário. Hoje a gente fala muito do salário emocional. O que é o salário emocional? Tudo aquilo que eu não consigo ver, né, que eu não pego como dinheiro, que é o meu lerite, cai no banco, né, aquela espécie, e eu sei que eu vou fazer, mas aqueles valores intangíveis, né? É um plano de academia, é um home office, é uma cultura que vem de acordo com os meus valores, é um cartão benefício flex que ele pode usar como ele quiser,
é uma promoção de cargo, né? Uma estrutura de cargos e salário onde ele pode ser promovido, uma carreira, criar uma carreira. Então, hoje, os candidatos, né, as pessoas em si, quando elas vão buscar aquela empresa, ela não vai buscar só o que vai cair no holerite dela. Ela vai buscar se tem um plano de saúde, ela vai buscar se tem uma academia, se tem um convênio com uma faculdade que vai te dar desconto. Porque para ele é importante uma empresa que se preocupa com a educação e vai investir nele, vai ter uma bolsa de 30%, 40%, 50%. Uma empresa que os valores estão de encontro, aquela cultura deu match comigo. Né? Está se falando muito sobre isso, né? Eu dei um match na empresa. Será que essa empresa serve para mim? Se ela está alinhada com os meus valores, né? Hoje está se falando muito sobre isso, né? Empresas que sofrem, por quê? Quando a gente vem um período, eu vou começar a falar com você, porque eu também já fui profissional de RH, né? Então aqui vai ser uma resenha aqui, né? Mas quando você vê empresas com dificuldade de reter funcionários, você começa a falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Eu, quando trabalhei numa grande empresa aqui em Bauru, e ela estava com dificuldade de reter funcionários, ela contratou uma consultoria de fora para ver o que ela poderia fazer para esses funcionários não ir, né? Porque já tinha visto que não era salário. Porque salário, às vezes ele saía da empresa e ia para a concorrente. Ganha até um pouco menos. Então, aí começou a pesquisar sobre o clima organizacional. Aí viram que não era exatamente o clima. Era a falta de match, né, de você não estar com seus valores em consonância, vamos dizer assim, com o que era oferecido pelaquela instituição, né? Então, começou a se preocupar sobre criar benefícios que façam sentido. Por que a pessoa continua aqui na minha empresa? É porque eu estou oferecendo algo que ela queira, né? Ela está se vendo dentro da estratégia da empresa, que ela é importante, é o carinho que ela dá, né? É como ela trata o funcionário. Então, tudo isso começou a fazer sentido quando ela começa a ter dificuldade de reter. Quando a gente fala reter, você que está na sua casa nos assistindo, não está entendendo muito essas nomenclaturas que a gente está utilizando, é a empresa segurar você, né? Não te perder para o mercado, né? E agora eu vou fazer essa pergunta para a Carla. O que as empresas em São Paulo, de modo geral, na sua visão, elas estão fazendo mais para reter esses funcionários? Hoje, as grandes empresas, elas procuram agregar bastante benefícios, né? Como a gente falou, convênios com faculdades, academias, convênio médico, um cartão vale-refeição ou alimentação que ele consiga passar em vários lugares, não somente em um tipo de estabelecimento. É ótimo, na verdade, né, cara? Exatamente, para você não ficar preso só num ramo. O home office está vindo com toda a força total. Também hoje isso é visto como um valor, né? Por quê? Porque hoje a gente gasta muito tempo com deslocamento, né? Então a empresa que traz o híbrido, por exemplo, né, que seria um pouco no escritório, um pouco em casa, ele traz uma qualidade de vida, né? Um dia que você consegue conciliar algumas coisas sua pessoal com o seu trabalho, fazer a gestão do tempo, né? Então você consegue consolidar isso. Ele dá aquela sensação, porque eu trabalho home office, né? Dá aquela sensação que a gente controla o nosso tempo, né? Dá aquela sensação que às vezes a gente tem como ideia, para eu ter isso eu preciso empreender, eu preciso ter a minha empresa para eu dominar o meu tempo. O home office, em alguns, é lógico, em determinado momento, ele dá essa sensação que você é o gestor do seu tempo. Sim, com certeza. E isso é algo que os candidatos usam como tomada de decisão na hora de escolher uma empresa. Sim, muitos hoje não aceitam vagas mais 100% presencial. Então, isso é algo que veio com a pandemia e ficou, né? Então, a gente tem muitos ramos que hoje o presencial não é o que vai brilhar os olhos. Então, é um outro valor. Mas ele pode, como você mesmo falou, ele pode ir para um concorrente que pague um pouco menos, mas só pelo fato de ser home office, ele vai aceitar aquela proposta. Eu faço parte de grupos de vagas, principalmente para a área de jornalismo. E aí agora todas as peças, as artes, né, de divulgação da vaga, ela coloca ali, essa vaga não tem home office. Ou essa vaga está aberta ao home office. Então, era uma coisa que antigamente não se tinha dentro da descrição, porque provavelmente as pessoas já perguntam, essa vaga é home office? Então, o RH, ela para até encurtar até essas dúvidas, e que às vezes eles gastem tempo por um candidato que não queira
trabalhar presencial, então ele já coloca, essa vaga é apenas presencial, né? Ou eles até colocam a possibilidade dessa vaga ser home office. Exato. Ou híbrido, né? Que é pouco no trabalho, no espaço da empresa e um pouco em casa. E é uma coisa muito importante para o selecionador, colocar o formato de trabalho. Porque aí, nem o candidato vai perder tempo e nem o selecionador, porque ele não está ali participando só de um processo, né? Então a gente também tem que ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Será que, se você colocar tudo certinho dentro da vaga, eu vou trazer os melhores candidatos? Sim. Se eu não coloco tudo, aí imagina, toda uma entrevista, mas a vaga é presencial. Aí a pessoa, não, mas eu só quero remoto, enfim. Então é muito importante, na hora de você montar a divulgação da sua vaga, você especificar qual que é o formato de trabalho, se é presencial, se é remoto, que seria 100% home office, ou se é híbrido, um pouquinho cá e um pouquinho lá. Uma coisa que você falou, eu fiquei curioso, e queria que até você expandisse aqui com a gente, é sobre a questão de valores que é importante para o funcionário. Então, por exemplo, a empresa ela tem um trabalho com a diversidade, com os movimentos que são hoje muito bem fortalecidos na nossa sociedade, né? Eu percebo que todos os movimentos que a gente ainda utiliza a minoria, eles ganharam força, ganharam pauta, ganharam vez. Isso reflete também nessa escolha desse funcionário. Eu vou trabalhar nessa empresa porque essa empresa pensa na sustentabilidade, pensa no movimento preto, pensa em coisas que são importantes e são discutidas em sociedade. Sim, é o salário emocional, né? São os valores. Ele busca além do que vai cair no lerite. É tudo o que pode oferecer, tudo que vai englobar aquela remuneração. E esse tipo de valor, ele também busca. Essas questões de diversidade, questões raciais. Tem um exemplo, assim, para dar pra gente? O que eu posso dizer, nesse caso, acho que não é nem exemplo, falando na questão da empresa, né? Uhum. Não pode se implantar algo, uma cultura que fala sobre, eu gosto de... eu sou a favor, eu não tenho racismo dentro da minha empresa. Aí você vai olhar, a empresa não tem um preto. Mas aí tá lá a bandeirinha, né? Ou diversidade, falando do público, né? LGBTQIA, acho que é LGBTQIA+, né? Mudou recentemente, mas mudou assim, recentemente. o último que eu lembro é o LGBTQIA+, mas eu sei que já está desatualizada, entrou algumas siglas a mais. Exatamente, entrou algumas siglas, mas falando sobre esse público, por exemplo, não adianta a empresa colocar lá no LinkedIn dela, bonitinho lá, as bandeirinhas, internamente ela não fazer isso. Uhum. A dica que eu dou, se você quer implantar algo na empresa, ela tem que vir de encontro com os valores da empresa. E tem que ser de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, os diretores, CEO, os grandes executivos, eles têm que passar isso para as suas equipes, né? O time que eles liderem para chegar até lá embaixo. Então, não se engane achando que é de cima para baixo. Então, não adianta eu falar sobre questões de diversidade bonito na foto, porque quando aquele candidato entrar para a minha empresa, ele não vai ficar. Porque ele vai ver que foi uma propaganda enganosa. Então, é melhor não falar. Não é ser omisso a uma questão. Se a sua empresa não está preparada, e se ela realmente não vai fazer aquilo de coração aberto, e vai implantar aquilo realmente, que seja algo real, pode ser um tiro no pé. É verdade. E aí a sua marca vai ter uma imagem muito legal e vai ter um declínio. Por quê? Aquele colaborador entrou achando que aquele valor vinha de conta com o dele, e que aquilo que ela prega nas redes sociais era verdade. Ele chega lá, testemunho o contrário. Não era, ele chega lá, nossa, nós somos a favor e contratamos pretos. Chega lá, não tem um negro. Não tem um preto. E aí? Não tem um coordenador, um gerente, nenhum cargo executivo com uma figura preta, ou quando você vai olhar tem 3, 4 pessoas. Mas ela prega isso. E principalmente em meses de promoção, né? Porque novembro é da consciência negra, julho da comunidade LGBTQIA+, que eu, sinceramente, gente, até quero pedir desculpas, porque eu li recentemente que incluiu algumas siglas. Sim. Peço super desculpas à comunidade LGBTQIA+, mas nem sempre a gente lembra na hora exata, né? Mas que é muito importante a gente falar certinho as siglas, porque eu vejo muita gente falando assim, aumentou siglas, agora tá uma redação. Não, é porque
ao passar do tempo, a gente vai descobrindo novos gêneros, novas possibilidades, né? Vai se estudando mais sobre isso, Sim, né? com E isso certeza. acaba também interferindo no institucional, Sim. né? Porque eu lembro que eu trabalhava numa empresa que certos tipos de roupas não podiam ser usadas. Creio que essas empresas, principalmente em grandes metrópoles, que agora eu quero chegar nesse funil para a nossa audiência, que a nossa audiência, cara, geralmente quase 90% é Bauru. Estamos agora com a LPNet chegando a mais de 40 cidades. Mas existe ainda um certo misticismo com as coisas que acontecem na metrópolis. E essa relação trabalho com o que está acontecendo comportamental na sociedade já é um fato, as empresas já estão se adaptando a situações, ou ainda de passos lentos, como que está lá em São Paulo. Mas você só vai me responder depois do intervalo, daqui a pouquinho a Carla responde aqui no nosso FIB 360, não sai daí. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. E estamos de volta e agradecer também aqui no nosso programa os nossos patrocinadores que ajudam e fomentam o nosso programa aqui na nossa cidade. Quero agradecer a Hamburgueria Vintage, melhor hambúrguer smash é na Vintage. Então corra lá, o Henrique está colocando aqui o QR Code, aproveita porque o lanche smash é só lá na Vintage, viu? Também quero agradecer a Lai da Lai Bolos, é isso mesmo, ela tá fazendo bolos no pote, bolos caseiros incríveis, aproveita agora, você tem um cupom de 10% de desconto, é só você apontar aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela e faça o seu pedido de bolos caseiros incríveis. O meu preferido é o bolo de laranja, mas tem bolo de fubá com goiabada, tem de chocolate, tem, olha, uma diversidade incrível que você vai amar. E também mandar um abraço incrível para Z, da Daese, moda feminina é na Daese. Aproveita nesse momento de janeiro, bota fora que a Daese está fazendo exclusivo para você, mulher bauruense, uma loja genuinamente bauruense. Você, homem que está nos assistindo, presentei a sua esposa, não deu nada de Natal, não deu nada agora nessa virada de ano, corra lá na Daese, aproveita o descontão aqui com o QR Code que está aparecendo na sua tela. E também, vocês sabem, né? Lá nas minhas redes sociais e da Juliette está acontecendo o Diário de Peso, onde eu tô me colocando aí, ó, a prova de fogo a perder 5 centímetros em apenas 3 semanas. Então corra lá, entenda um pouco mais como você pode fazer esse trabalho nutricional com uma profissional séria, capacitada, que não vai te dar dietinha de internet, não. É um acompanhamento sério, responsável. E se você quiser ver todos os vídeos, corra agora lá no @FIB360 que tem todo o material exclusivo para vocês. Mas continuando com a Carlinha, amiga, tá gostando? Adorando. Tá nervosa? Imagina, você me deixa super à vontade. Que delícia, cara. Eu perguntei para você sobre essa questão que as pessoas acabam inventando na cabeça delas sobre metrópole, né? Como que é lá em São Paulo? Você já tá lá há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. As empresas, elas estão se adaptando a essas questões comportamentais? Comportamentais, questão de diversidade, minorias. É o que a gente estava falando no outro bloco, né, Ti? Não adianta você implantar porque é bonito de se ver. Uhum. Você tem que implantar algo que vem de acordo com os valores da empresa mesmo e fazer acontecer
e que nos corredores, ao redor, as pessoas que estejam lá dentro se sintam pertencentes àquilo e vejam que aquilo é real. Não né? pode ser uma coisa para inglês ver. Exatamente. Né? Tem que ser uma coisa real. Tem que ser uma coisa real. As pessoas sintam realmente, nossa, essa empresa se preocupa, assim, com questões raciais, se preocupa, assim, com questões de diversidade, se preocupa com sustentabilidade. Essa empresa realmente, o que ela prega, ela faz. Então, a dica que eu dou para as grandes empresas e para quem é de RH, não tente implantar algo que não vem de acordo com a cultura da empresa, os valores daquela empresa. Porque senão vai ser um tiro no pé e aquele candidato que você acredita que você acreditou que trouxe ele por conta de você oferecer esses valores, é o mesmo que vai entrar, vai sair e ainda vai falar mal da sua marca. Fazer o que... É propagar o que é verdade, né, cara? Exatamente. Então, às vezes, é melhor a gente não fazer. Não precisa seguir o mercado, não tem que ser... Não é, como eu posso dizer, assim, algo que tem que ser feito por todas as empresas. Mas quando for fazer, faça algo que realmente vem de encontro. Né? Exatamente. Para que aquele candidato maravilhoso que você trouxe no mercado, não adianta você falar um monte de coisa na entrevista, oferecer várias coisas, quando a pessoa entra, não é nada daquilo. Então, as empresas que fomentam bem, que disseminam bem dentro da sua cultura, são aquelas empresas que realmente escrevem e fazem. Não adianta colocar bonito na minha página, no meu site, e chegar no dia a dia, não ser isso, que você vai perder aquele colaborador, porque ele não vai ficar, porque não vem de conta com os valores dele. Não adianta ficar mentindo, né? Tem que ser Exato. real, tem que ser valores reais, que você atraia o público real para sua empresa, né? Falando agora um pouquinho sobre esse mercado, né? Mercado lá da capital. É muito diferente com o nosso? O que você sentiu? Porque você trabalhou, acho que você construiu a sua carreira aqui em Bauru, né? E foi para São Paulo. Você voltou para São Paulo, porque você é paulistana, né? Sou paulistana. Meus pais mudaram para cá no ano de 2000, né? Para Bauru, aonde eu fiz grandes amigos, estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação e voltei a morar em São Paulo em 2016. Então, a minha carreira em recursos humanos iniciou aqui na cidade de Bauru. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Não sou bauruense, mas me considero uma bauruense, porque é uma cidade que me acolheu muito bem. Tenho grandes amigos aqui, né? E você é um deles. A diferença da capital para cá é essa questão muito do comportamental, né? Hoje, as grandes empresas, você contrata pela habilidade e demite pelo comportamental. Sim. Né? Então, e vem de tudo que a gente está falando até agora, de valores. Pode ser também que eu peça demissão, porque aquela empresa não tem valor que eu busco. Eu posso desligar um colaborador por conta que os valores dele não vêm com o que a gente está buscando, né? Então, a gente analisa muito o comportamental, que é aquele match, né? O match com a empresa. O match perfeito, né? O fit cultural, se está alinhado, né? Você falou fit cultural. Eu estou escutando muitas empresas falando sobre fit cultural. O que é fit cultural? Fit cultural é que a gente fala, é muito parecido com o match, tá? Que a gente fala do match. É a pessoa vir de encontro com aquilo que a gente está buscando. Uhum. Dentro com a nossa cultura. Né? O que a gente tem a oferecer é o nosso fit cultural. O que a gente tem para oferecer? Eu tenho a minha cultura, ela pega alguns valores, como a gente falou, de questões de diversidade. Nosso fit cultural, a gente tem bolachinhas no meio do expediente para você poder levantar, tomar um café, tomar um chá, comer uma bolachinha. Então, isso é o fit cultural, né? O meu ambiente de trabalho. Deixar ele mais acolhedor. Deixar ele mais acolhedor. E quando a gente fala do match, é o quê? Eu tenho um fit cultural legal, bacana, que vem de encontro com o candidato quer, e aí a gente deu um match e você veio ficar comigo. O fit cultural seria, assim, implementar o que o Google fez há algum tempo atrás, que as empresas foram seguindo tendência de colocar videogame para o funcionário. O Henrique está fazendo esse favor de colocar para você alguns ambientes, né, que pode traduzir o que a Carla está colocando agora, que é o fit cultural. Onde o profissional tem a TV, tem ali um tempinho para descansar, tem a bolachinha para comer, né? Então, assim, é um espaço que ele consiga, né, dar aquela respirada, é isso, a sala cara? de descompressão, tá tudo dentro do meu fit cultural, tudo dentro da minha empresa, né? Tudo aquilo que eu consigo oferecer que traz o ambiente leve, é o que vem de acordo com os valores da empresa também. Sempre tem que estar de acordo com os valores da empresa, né? O que ela vê de visão, valor e que é onde cai
na cultura. E é isso mesmo que você falou, o fit cultural é isso. É tudo que deixa o ambiente mais leve e que agrega valor para o dia a dia de trabalho dos colaboradores dentro da empresa. Cara, você falou uma coisa aqui, eu fui pesquisar rapidinho aqui, porque já estava separado. Quero fazer esse favor para o Henrique colocar um gráfico aqui, nossa equipe de artes, vulgo Thiago Cristardo, fez aqui para vocês, e mostra que 88% das pessoas foram demitidas no ano de 2022. As empresas que participaram dessa pesquisa apontam que 88% foram por conta de questões comportamentais. Ou seja, porque é um funcionário que não está dentro dos valores da empresa, porque é um funcionário que por questão comportamental ele não se dá bem com a equipe não consegue conversar com aquele funcionário, e apenas 12% foram por questões técnicas, né? Quando é questões técnicas é porque o funcionário foi contratado ali para exercer uma função, porém, tecnicamente, ele não consegue fazer, não consegue desenvolver, né? Diante desses números apresentados pela Solids, lá no dia 28 de setembro de 2022, o que você tem para contar para mim? É isso mesmo? O que você sente? Você sente que é isso? Sinto, com certeza. Habilidade a gente treina, né? Então, a gente consegue treinar. Até pensar, eu quero... A gente tem que ser expertise em sistema tal. Mas eu consigo treinar essa pessoa, né? Agora, comportamental já é mais difícil. Também se treina, também dá para se lapidar, né? Mas é muito mais fácil você treinar alguém em questões de habilidades do que na questão comportamental. Sim. Porque o comportamental vem muito do seu eu, né? É da pessoa. Tem muita questão de autoconhecimento que envolve ali. Tô lendo, rapidinho, um adendo. Tô lendo muito sobre soft skill, né? Que é o autoconhecimento, você saber ter inteligência emocional para você lidar com as adversidades do dia a dia, né? E o soft skill, para você que queira pesquisar, dá um Google. Vou colocar aqui a palavra, porque a palavra em inglês, às vezes o pessoal em casa não sabe. Mas soft skill é muito bacana porque você acaba trabalhando competências, né? Que não são técnicas, mas sim comportamentais, de inteligência emocional, né? Exato, e a inteligência emocional é algo importantíssimo. Depois que a gente teve a pandemia, né? Foi algo que foi muito se falado, né, da saúde mental dos colaboradores dentro da empresa, que envolve toda essa questão comportamental. Então, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. É muito triste, né? Ou também ao contrário, eu também posso pedir desligamento por uma questão de um comportamental da empresa que entrega um valor que eu também não quero. Sim, então, pode ser tanto de um lado quanto para o outro. Você desafiar a Solids, né? Fazer uma pesquisa, porque as pessoas saíram da empresa, né? Fazer uma pesquisa boa para também a gente saber, né? Se não é o comportamental institucional. Sim, o inverso também, porque da mesma forma que a empresa pode te fazer um desligamento por questões como essa do comportamental, eu também, como colaborador, posso solicitar o desligamento por não achar que aqueles valores vêm de contra o meu, né? E isso é muito comum, né? Vai para ambos os lados. Tô me sentindo uma Daniele Lima aqui da CNN, ela que opera muito bem fazendo entrevistas, mexendo no celular. Eu acho que eu não sirvo para isso, viu? Mas enfim, vou mostrar agora perguntas, declarações da galera. Quando a gente foi pesquisar, a gente fez uma pesquisa rápida aqui na nossa produção, com o pessoal, o que faz eles continuarem, né, na empresa. Primeiro que participou aqui é o Max. O Max tem uma fala para você. Vamos ver se você concorda. Bom, o benefício que eu mais gosto aqui na empresa é o Vale Alimentação. E o que eu gostaria muito que tivesse é um plano de saúde. Ele falou que ele gosta muito do Vale Refeição, né, alimentação, e ele gostaria muito de um plano de saúde. Vamos supor que esse rapaz, como que ele chama? Max. O Max, esteja procurando uma oferta no mercado. Ele vai olhar uma vaga. Ele vai colocar isso como ponto de decisão. Fica a dica aí, hein? Eu tô numa empresa que tem Vale Refeição e tem uma vaga ali, que tem o mesmo salário, mas ela me oferece um convênio médico e mais um Vale Refeição, então ele agregou valor. Sim. Não que o Max esteja descontente com a empresa dele, mas é uma coisa que faz ele bater um pouquinho mais acelerado. Aquele match mesmo, né? Que nem quando você tá naquela paquerinha, né? Bateu mais forte o coração é para onde você vai, não é isso? Pode ser a mesma coisa o funcionário, na mesma coisa o funcionário. Exatamente. Né? Então, para ele,
pode ser uma tomada de decisão na hora de escolher para qual empresa ele vai ficar. Nosso segundo vídeo que eu vou mostrar para você fala sobre plataformas que dá opções de academia, de outros entretenimentos para você. Quem mostrou esse vídeo é a Layandra. Vê aqui para mim, fazendo um favor. Bom, um benefício que eu gosto que tenha na empresa onde eu trabalho é a plataforma que dá descontos em academias. No caso da minha empresa, é o Gympass. Ela falou de duas plataformas importantes sobre a academia. Isso dá algum tipo de retorno para a empresa? Sim, com certeza. Aí quando a gente entra nas questões de saúde, bem-estar, qualidade de vida, porque tudo isso traz um ambiente saudável e um colaborador saudável, né? Mente e corpo saudável produz melhor. Produz mais, produz feliz. Exato. A mente e o corpo cansado, uma produção menor. Então, as empresas, quando elas investem nessas plataformas, né, como que tem várias no mercado, na Gympass, Total Pass, ela está preocupada com a qualidade de vida daquele colaborador. Uhum. E é muito bacana porque, às vezes, a pessoa não tem condições de pagar X numa academia. Através dessas parcerias, eles conseguem, né, proporcionar isso. Porque essa pessoa não conseguiria pagar tirando o salário dela. Então, vamos supor que a academia custa 100. Aí o convênio vai proporcionar que ela pague 50, um exemplo. Uhum. E aí, ela já economizou R$50. E nessas plataformas também tem a opção de fazer várias coisas. Por exemplo, yoga, né, assim, uma musculação, fazer uma natação. Então, às vezes, a pessoa vai pagar bem menos tendo essas plataformas e ela vai acabar olhando que isso foi um benefício que a empresa ofertou. Exato. E também vai ser um tomador de decisão na hora de ficar, né, como você bem diz, reter aquele talento, né, segurar aquela pessoa, como você bem falou, ou para ela ir para uma outra proposta. Sim. E falando sobre reter, você vai dar uma liberdade aqui para mim que eu quero falar com você. Quero reter talentos aqui nesse momento. O processo seletivo da FIB continua aberto, é isso mesmo. Aproveite as vagas remanescentes que a FIB está disponibilizando para você. O Henrique está fazendo um favor de colocar aqui o QR Code, onde você vai apontar a câmera e agendar agora uma visita para conhecer o campus, conversar com o coordenador, conversar com o professor e tirar todas as suas dúvidas. Não perca tempo, 2023 é o seu ano, o ano de você se tornar um profissional pronto para a vida. É isso mesmo. Vem para a FIB ter uma experiência imersiva e sair daqui, ó, lindo para o mercado de trabalho, que nem a gente está falando aqui com a Carla, nossa consultora de RH, que tem apenas 2 minutos para deixar dicas para uma entrevista de emprego. Manda aí, Carlinha. Se você está no mercado de trabalho, está disponível, busque oportunidades que já estão dentro do seu currículo. Não adianta você mandar um currículo para uma vaga que você nunca fez. Sim. Né? Então, é sempre olhar o que você tem para oferecer e o que a empresa tem para te oferecer. Então, isso é muito importante, você equalizar ali essa busca, né? Porque isso vai ser também, na hora de a gente buscar o currículo, vai ver. Se eu sou júnior, vou buscar uma vaga sênior, aquele currículo vai ser descartado. Até a realidade de onde ela está naquele momento, né? Isso. Então, você saber aonde você está naquele momento e buscar oportunidade de acordo com o seu perfil. Para você que já está empregado e quer fazer uma transição de carreira, coloca na ponta do lápis o que a sua empresa está te oferecendo hoje e o que a outra empresa vai te oferecer. Para não trocar 6 por meia dúzia também, né, filho? Sim. E ver o que você quer buscar, o que é importante para você naquele momento, o que essa empresa que você está hoje não está te ofertando e o que o mercado vai te ofertar. O que você vai buscar naquela outra oportunidade? E colocar na ponta do lápis. Eu tenho isso de benefício, eu ganho isso, essa empresa vai trazer isso e isso para mim. E aí você colocar tudo no papel e ver, não, vale a pena eu fazer essa troca. Tudo analisadinho, bem, não pode ser nada assim, no calor da emoção, às vezes brigou com o gerente, brigou com o colega, já quer sair da empresa. Não é assim, né? A gente tem que colocar, né? Ponderar tudo certinho para tomar as decisões que estão mais alinhadas com a gente também, né? Sim, exatamente. Buscar... É gostoso quando você está buscando uma transição de carreira, porque é uma questão de momento, né? Uhum. Às vezes, e não tenha medo, para quem tá empregado, de querer mudar. Porque faz parte, é um ciclo, né? Nós passamos por ciclos, e às vezes aquela empresa que você tá
Você já fez tudo que você tinha que fazer e você não tá indo para uma oportunidade por causa de dinheiro, e sim porque você quer uma mudança Sim. sua. Então, tem que ver muito o seu propósito, né? O que você está buscando para você? Propósito. Falou tudo. Inclusive, tem um tempinho aqui, Henrique? Quantos minutinhos eu tenho? Tem um minutinho para me despedir e falar que foi um propósito incrível me reconectar com você. Ah, que bom, eu tenho também, meu amor. uma gratidão imensa por tudo que você fez por mim lá na época da Pascoaloto, meu primeiro emprego, né, assim, sendo uma grande amiga, sendo uma grande profissional, e nunca vou esquecer suas falas, seu incentivo, que foi, né, passando o tempo, né, e ter você hoje pertinho de mim, eu ver você lá arrasando em São Paulo, sendo consultora, gerente de RH, ganhando muito bem. Ó, a mulher tá ganhando mais de 20 mil por mês, pô. Pô, que delícia saber que as pessoas aqui que estiveram do meu lado estão ganhando o mundo, estão ganhando todas as possibilidades e sucesso, cá em 2023, que você continue sendo esse ser humano gigantesco que você é. Obrigada, tia. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Estou muito feliz pela carreira que você trilhou e você está no lugar certo. Nós, como profissionais de recursos humanos, é direcionar pessoas. É verdade. Direcionar e às vezes falar para ele, você não está no lugar certo. Vai buscar o que te faz feliz. E hoje você está muito feliz. Não que você não era feliz trabalhando com RH. Longe de mim falar. Longe de mim falar isso. Mas hoje você está no lugar certo. Estou muito feliz pela carreira que você construiu. Eu tenho certeza que você também vai ter um 2023 incrível. Obrigado, meu amor. Volte sempre, viu? Quando você estiver aqui em Bauru, volte. E volte também você a pensar, sabe? Porque, como diria Titãs, né? O acaso vai nos enlouquecer. É até aquela parte finalzinha que ele fala, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Não deixa para amanhã o que você pode fazer nesse momento. Porque às vezes as coisas acontecem, acabam, morrem, se desfaz e você não conseguiu fazer o que era necessário. Então, aproveite, desligue agora esse celular, desliga a televisão e vai fazer a sua vida acontecer. Um beijo grande, até semana que vem. Fui!